Eu sou Paulo Alcântara e começa agora mais um episódio do podcast E aí? Olá, eu sou Paulo Alcântara e começo essa conversa te fazendo essa pergunta. Você conhece a origem da capoeira? A capoeira que nós conhecemos foi inventada no Brasil pelos escravos no século XVI. O povo banto de Angola, o mesmo povo citado no podcast do Jongo, trouxe consigo muitos costumes que se perpetuam até os dias de hoje e fazem parte do nosso dia a dia, como música, dança, comida, palavra, hábitos, gestos e inclusive valores. Entre esses costumes supracitados estava o Nangolô. Essa palavra significa o jogo da zebra. Esse jogo consiste em utilizar os principais golpes do coice do animal zebra macho, utilizada com as patas traseiras para ferir e afastar o rival de sua fêmea ou de sua cria. O jogo da zebra pertencia a um ritual de passagem da fase infantil para a vida adulta dos rapazes das tribos angolanas. Os meninos lutavam entre si. Inclusive, o vencedor dessa atividade poderia escolher uma mocinha da tribo como esposa e sem ter que pagar o suposto dote. No entanto, no Brasil escravista, esse ritual não era permitido. Inclusive, quem escolhia os casamentos dos negros eram os donos dos escravos, pois essa atividade praticada na África acabou virando brincadeira de criança aqui no Brasil e incentivadas pelos próprios mais velhos como forma de perpetuação de seus ritos, mas não aparentemente como forma de combate, mas sim brincadeiras. E aos poucos, com o passar dos anos, outros golpes foram introduzidos ao jogo da zebra. E aí, vamos conhecer melhor essa cultura? Segundo o reconhecido pintor cubista Albano Neves e Souza, formado na Liceu de Luanda, em Angola, ao chegar em Salvador percebeu muitas peculiaridades entre a nossa capoeira e uma tradicional brincadeira dos meninos angolanos. E escreveu para o pesquisador e antropólogo Luiz Câmara Cascudo a seguinte informação. Entre os mocopê, como são chamados os garotos do sul de Angola, há uma dança da zebra, chamada de Nangolô, que ocorre durante a efundula, como são chamadas as festas da puberdade das raparigas quando essas deixam de ser mufiquemas, quando elas saem da condição de meninas e passam à condição de mulheres e aptas ao casamento e à procriação. A prática perdurou escondida na época do Império, período que, por sinal, foi muito cruel para os negros. A capoeira resistiu às perseguições. A luta acabou ficando conhecida como o Jogo de Angola, por suas origens remotas. Mas descontentes com o cativeiro, alguns negros fugiam e se escondiam em pequenas matas. Na Bahia, especificamente, essas pequenas matas são chamadas de capoeiras. Existem várias informações sobre a capoeira em livro, filme, as contadas pelos mais velhos, os cabeça branca, e as narradas pelos praticantes. Daí então, passava a chamar os praticantes com as seguintes perguntas. Ei, você é de lá de capoeira? Você veio da capoeira? Você é capoeira? E assim ficou o nome e a prática. Muito interessante, né? Mas é importante saber que, embora o povo citado fosse de uma origem banto, tá? Vieram inúmeros outros povos de cultura e linguagens diferentes. E o que eu quero afirmar é que existe a cultura africana, ok? Partindo de lá, que saiu de lá de uma forma, e a cultura afro-brasileira, que na verdade é uma nova cultura, com outros hábitos. Isso é o seguinte, o resultado das trocas de saberes, acabaram transformando uma cultura em uma outra. Sendo assim, a arte da cultura negra integra a sociedade de forma tímida, até mesmo porque eles praticavam escondidos, só para manter os ritos. No estado considerado pai da capoeira, e no caso eu estou falando
de Bahia, tá? As crianças na comunidade já nascem acostumadas com os toques do berimbau, com as cantigas desse ritual. Em viagens pelo mundo, principalmente na Europa, nós podemos observar inúmeros capoeiras, ou capoeiristas, como estão sendo chamados agora. Eles estão sempre realizando suas atividades, como esporte ou para apresentações artísticas em shows, casas noturnas e até mesmo para turistas em praças públicas. A prática é exótica e seduz principalmente por ser uma luta acompanhada de melodia e um exótico instrumento de toque, o berimbau. Instrumento constituído de um arco feito de uma vara de madeira com um comprimento aproximado de 1,20 m e um fio de aço. Arame, preso nas extremidades da vara, e em uma das extremidades o arco é fixado a uma cabaça que funciona como caixa de ressonância. Eu sempre gosto de citar filmes que possam acrescentar informações ao que eu falo, para que melhore a sua compreensão. E nesse caso, eu indico os filmes nacionais e disponíveis no YouTube. O primeiro é o Quilombo. Ele é de 1984, produção de Cacá Diegues, com Antônio Pompeu, Antônio Pitanga, Zezé Mota e Tony Tornado. Eu abordarei melhor esse filme quando eu fizer o podcast sobre os quilombos, tudo bem? Promessa é dívida. Outra obra que eu aconselho a assistir se chama Besouro, de 2009. O filme de João Daniel Tikomirov, com a narração de Milton Gonçalves. Em minhas incessantes buscas por referências, eu acabei encontrando um filme pouco conhecido e chamado de Cordão de Ouro, produzido em 1975, é o documentário sobre o baiano Mestre Pachinha, que é considerado o rei da capoeira de Angola. De nome de batismo Vicente Ferreira Pachinha, ele possui um livro contando sua história e obra dentro da capoeira. Chama-se Nagé, o homem que lutou capoeira até morrer. Esse livro foi lançado em 2017, da autoria de Frederico José de Abreu, da editora Barabu. Fred, como é mais popularmente conhecido, o autor é o pesquisador baiano considerado pelos praticantes de capoeira como o maior estudioso da atividade no mundo. Mas eu não poderia falar desse tema sem citar um dos mais famosos e não menos importante, para ser sincero, um dos meus favoritos, o capoeirista pernambucano mais famoso dos livros de história, sociologia, moda, mito e lendas. E é também o principal responsável por inúmeras perguntas sobre a vida noturna da saudosa Lapa Boêmia. Eu estou falando respeitosamente de Madame Satã. Batizado com o nome de João Francisco dos Santos, nascido em 1900 e que ao chegar na cidade do Rio de Janeiro, criou fama por suas aventuras, amores e desavenças nos anos de 1930. Para quem também gosta de sua história ou até mesmo aguarda conhecê-lo um pouco mais, eu sugiro que, enquanto isso, assista ao premiadíssimo filme Madame Satã, produzido por Karim Janus, estrelado por Lázaro Ramos, baseado na biografia de Rodrigo Durst. O nome dessa biografia é Madame Satã com o Diabo no Corpo, também disponível no YouTube. Muitas outras produções de cinema, série e novela utilizam a capoeira como forma de luta para alguns de seus personagens. Isso porque a capoeira, ela, assim, com o passar do tempo, né, ela se tornou conhecida e praticada em mais de 150 países, e inclusive por mulheres. Ok? Então, sendo a luta presente em todos os continentes, e porque ainda não foi qualificada para fazer parte do quadro olímpico de lutas. Já que existem campeonatos internacionais de capoeira, seria fácil, não? Pois é, não tão fácil quanto parece. Segundo o Comitê Olímpico, existem alguns órgãos que estão estudando essa possibilidade, pois eles precisam ter uma padronização de regras, como tempo de graduação. Tempo de graduação é o período em que você fica em um suposto nível para você passar para o outro nível. Então é como se fosse uma mudança de faixa. E, se a gente for adaptar para a capoeira, seria mudanças de corda.
Esse órgão se chama Confederação Nacional de Capoeira, que, inclusive, realiza inúmeros campeonatos internacionais organizados em todo o país e exibidos para inúmeros canais, inclusive canais a cabo, mostrando como seria o jogo em uma competição olímpica. E nessas competições, os mestres de comum acordo colocaram algumas regras de proteção para tentar igualar as possibilidades de ingresso da capoeira nas Olimpíadas. Atualmente, existem inúmeros outros movimentos que foram criados pelos próprios adeptos da luta. Esses movimentos são chamados de floreio. A parte mais bela da capoeira e tem a função de embelezar a prática e tornando-a mais variável, complexa e imprevisível. Muitos desses floreios não são naturais da capoeira e chegam ao país gradativamente. Então vamos lá. Foram misturas de outros movimentos criados ou copiados de outros lugares, digamos assim. Inclusive, alguns têm uns nomes bastante curiosos, como Rabo de Arraia, Beija-Flor, que em minha opinião é um dos mais lindos, Aú Agulha, que me lembra dos grandes ginastas olímpicos, Relógio, movimento de solo que trata de um giro com o corpo deitado em que o corpo gira no sentido do relógio. Eu percebi o encontro desse mesmo movimento no estilo de dança norte-americana chamado de break, o break dance. Bom, tem a floreia chamada de vingativa, que é a minha cara por sinal, e muitos outros. Existem muitos tipos de capoeira. Os dois principais são a capoeira de Angola, que é a mais próxima da original praticada pelos escravos, e a capoeira regional, com todos esses outros floreios. Depois dizem que eu sou implicante, né? Quase todos os movimentos do break eu pude encontrar na capoeira. Eu nem preciso dizer qual que veio primeiro, né? Enfim, mais uma pesquisa que farei para descobrir essa ligação. O mais importante disso tudo que falei é descobrir que depois de tantas lutas e manobras de sobrevivência, a Unesco finalmente reconheceu a capoeira como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Axé! Graças aos orixás. E a prática se tornou a 5ª manifestação cultural brasileira a receber esse título em 2018, que foi realizado, inclusive em Salvador, na Bahia, o centenário da capoeira regional. Foi uma semana de eventos, como palestras, debates, exibições de filmes nacionais e estrangeiros, participações, videoaulas, videoconferências e apresentações dos capoeiristas de diversas partes do mundo. Então, gente, eu vou ficando por aqui, ok? E me despedindo de vocês com um texto maravilhoso que tive a oportunidade de ouvi-lo na voz de um dos meus 2 maiores inspiradores para a vida toda, que se chama Milton Gonçalves e que define muito bem a alma da capoeira. Para se tornar uma lenda é muito fácil. Simplesmente não morra. Toda lenda não morre com o passar do século. Pelo contrário, ela ganha mais força e se propaga como uma luz no vácuo. Há mais de 300 anos uma lenda nasceu. Filhos de um povo notável, guerreiros formidáveis, homens intrépidos, ligados a um resistente desejo de liberdade. Conceberam e deram à luz a lendária capoeira. No passado imperial, ela foi abundantemente mais do que uma arte marcial. Foi algo mais que um jogo, ultrapassando os limites da dança. Ela tornou-se o brasão da glória e a única riqueza de um povo pobre e com rugido de liberdade dos leões africanos, que foram compelidos para terras de servidão e combate, onde só as lendas de verdade sobrevivem. Terra de Vera Cruz, em meio à opressão e tirania, a capoeira era forjada. O suor, as lágrimas de sangue aliados à perseverança, perícia, tatuaram essa realidade dura na mente de nossos ancestrais, de forma que seus passos e letais movimentos eram efetuados com extrema leveza e seus corpos transformavam-se em elmo e espada contra os ataques de seus opressores. Eu agradeço a sua companhia e, se quiser, mande sugestões de pauta. Eu prometo que junto falaremos de muitos e muitos outros assuntos interessantes.
Até breve! Mulher pra ser bonita, Paraná não precisa se pintar.